Bom dia. Bom dia. Graça e paz do Senhor Jesus. Amém. Amém? Amém. Tá tudo? Solzinho bonito, né? O sol é maravilhoso, não é? E aqui tá quentinho. Oh, bênção. E vocês estão bem? Sim. Estão, como se fala, dentro dos possíveis? É assim? Deus é bom, né? E cá estamos mais uma vez para cultuarmos esse nosso Deus maravilhoso que tem cuidado de nós. Não tenho dúvidas que cada um de nós tem vários testemunhos de como Deus é gracioso, apesar de nós, né? Apesar da forma como nós agimos, pensamos, nós temos muitos testemunhos para dizer como esse Deus é maravilhoso. E hoje, celebrando a alegria da volta de Cristo. Sabe quando você está ansioso pela volta de alguém que foi viajar? E você sabe que vai voltar? Aqui, nós vivemos com várias famílias que vivem isso ao longo dos anos, né? Muitos papás trabalham em outras cidades e países, ficam fora dias, semanas, meses, e as esposas, os filhos ficam naquela expectativa da volta, não é? E eu não tenho dúvida que os maridos e papás que estão fora também ficam ansiosos pela volta, não é? Porque tiveram que abrir mão do convívio familiar justamente pelo bem-estar da família, não é? E eu acredito que todos anseiam pela volta definitiva. Aquela volta aonde não vai mais precisar viajar de novo para poder ter o seu sustento. E ao longo desses últimos 5 anos, desde 2020, quando a gente estava no auge da pandemia, eu tive que ir para o Brasil de urgência em novembro de 2020, porque a minha mãe, depois de ficar 6 meses dentro de casa, quando saiu, na casa que ela morou 38 anos, ela saiu para a rua e não sabia mais voltar para casa. E eu tive que ir de urgência colocá-la num lar. E foi a primeira vez que eu fiquei longe da minha mulher e dos meus filhos, e eu fiquei 1 mês. E já fiquei mais outras 3 vezes por causa da minha mãe novamente, por causa da minha cunhada que acabou falecendo no ano passado. Então, para vocês, papás e famílias que aguentam esse rojão, eu tiro meu chapéu. E também para aqueles que vieram antes, né, para preparar o caminho aqui em Portugal, para preparar a casa, o trabalho, vocês têm meu respeito, porque não é fácil. A vida não é fácil, né? Agora imagine a alegria de sabermos que Jesus Cristo vai voltar. Nós estamos ansiosos pela volta de Cristo. Nós estamos almejando da mesma forma que a gente chorou, desejou, arrumou a casa para receber aqueles que foram trabalhar fora, que ficaram meses fora. Será que nós estamos com essa mesma ansiedade e desejo pela volta de Cristo? Nós desejamos na nossa vida, com todas as nossas forças, que Jesus Cristo volte. Esse é o maior desejo da nossa vida, é a coisa que a gente mais anseia de todas, é a volta
a segunda e definitiva volta de Jesus Cristo, para nos levar com Ele, para estarmos eternamente na presença dEle. A gente hoje vai passear um bocadinho pela Bíblia, no que diz respeito à segunda volta de Cristo e o que nós devemos fazer até que Ele venha. Abra sua Bíblia em Mateus 24, do versículo 42 ao 44. Mateus 24, do 42 ao 44. Mateus 24, 42 a 44. A palavra de Deus diz assim: portanto, vigiai, porque não sabeis em que dia vem o vosso Senhor. Mas considerai isto: se o pai de família soubesse a que hora viria o ladrão, vigiaria e não deixaria que fosse arrombada a sua casa. Por isso, ficai também vós apercebidos, porque à hora em que não cuidais, o Filho do Homem virá. Senhor Jesus, muito obrigado, Pai, por mais um dia de vida que o Senhor concedeu a cada um de nós. Muito obrigado, Pai, pela oportunidade de estarmos juntos, reunidos aqui nesse lugar para cultuar o Senhor, para prestar louvor, adoração, gratidão, reverência ao Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, Jesus Cristo. Que o Teu Espírito Santo fale aos nossos corações, que as nossas mentes estejam abertas para ouvirmos a voz do Teu Espírito, Pai. Me usa para a honra e glória do Teu nome. Guarda e protege todos aqueles que não puderam estar, aqueles que estão viajando para ter o seu sustento, aqueles que estão enfermos, aqueles que estão trabalhando e por qualquer outro motivo não vieram cá hoje. Que o Senhor também nos visite e que eles possam sentir a Tua presença, Pai. Que esse culto seja agradável ao Senhor. É o que nós pedimos e agradecemos no nome santo do Senhor Jesus. Amém. Amém. Jesus está falando aqui para os seus discípulos que nós temos que vigiar. Ninguém sabe o dia da vinda do Senhor. É interessante que muitos teólogos, pastores e outros mais começam a fazer cálculos pelas evidências, né? Mas é interessante que o apóstolo Paulo, há 2000 anos, já ansiava pela volta de Jesus. Ele tinha acabado de morrer. E ele já ansiava pela volta de Jesus. Ele falava, olha, para mim, o viver é Cristo. E o morrer é lucro. E Jesus havia morrido tempos antes. E ele já acreditava que Jesus já ia voltar. E ele ansiava por essa volta. E a gente vê, ao longo da história da igreja, cada geração pensava, é agora que ele vai voltar. Sempre houveram guerras, rumores de guerras, terremotos, maremotos, sempre teve tudo isso. Agora parece que está mais perto, não está? Está mais perto do que há 2 anos atrás, isso é verdade. Mas não significa que realmente ele vai voltar amanhã ou daqui a 500 anos. Ele pode voltar hoje. Ué, mas eu não estou vendo ainda algumas coisas. Mas alguém sabe quando ele vai voltar? Não sabe. Porque para Deus, 1000 anos é como? Um dia. O que são as coisas para Deus? Ele criou todas elas. Ele nos criou para que a gente pudesse o quê? Ter essa percepção, mas muito mais do que isso, ter esse desejo
da volta do nosso Salvador, para nos levar com Ele. O nosso objetivo deve ser o quê? Sermos mais parecidos com Jesus. Sermos mais íntegros. Sermos mais fiéis. Sermos mais obedientes. Se nós soubéssemos o dia que vem o ladrão, a gente ficaria onde? Vigiando, é o que Jesus está falando. Ficava lá, esperto. Para quê? Para não deixar o ladrão arrombar a porta. Mas o ladrão avisa quando ele vem? Ele falou, olha, amanhã 8 horas eu estou indo assaltar a sua casa. Pode dar licença para não me atrapalhar. Não faz isso, faz? Não faz. E Jesus sabe disso. Jesus, ele virá como um ladrão na noite. E nós precisamos estar vigiando. Não é para não sermos pegos de surpresa, porque ele vai fazer uma coisa como o ladrão faz. Jesus Cristo não rouba nada. Mas ele justamente virá num dia glorioso, maravilhoso, para quê? Para nos levar para ele. E às vezes eu penso que a gente está dormindo. Que a gente está vivendo nesse mundo aqui, ó. E vai indo na onda, vai indo nos desejos, vai indo nos objetivos e colocando Jesus num compartimento à parte. Que quando aperta o calo, a gente fala, opa, tem aquele botãozinho de emergência vermelho chamado Jesus Cristo. Então eu carrego nele, coloco meu joelhinho no chão, leio um provérbio e um salmo. É, não é? Mas não é isso que Jesus quer. Quando o Senhor ele diz para a gente vigiar, ele quer o quê? Que nós estejamos tendo uma vida íntegra até que ele venha. Nós precisamos proclamar as boas novas da salvação. Nós somos os porta-vozes do Evangelho, que foi nos dado o quê? Gratuitamente. Mais do que nunca, a igreja, ou seja, nós, precisamos viver missões na veia. Sabe o que é viver missões na veia? Quando você começou a última guerra mais tenebrosa, Ucrânia e Rússia, pessoas de vários países se alistaram para o exército da Ucrânia para combater a Rússia. Ou seja, eles estavam com aquele objetivo na veia. Por quê? Porque eles queriam seguir naquela batalha para ajudar a Ucrânia. E vice-versa. E nós? Nós cantamos algumas músicas que falam que o nosso general é Cristo, não é? Você consegue imaginar no exército o soldado não obedecer o comando do general? Consegue imaginar no exército humano o soldado não obedecer às ordens do comandante? Ó, já era. Vai virar comida de cachorro. E por que nós não obedecemos a ordem do general que nós cantamos, que é Cristo? Nós estamos numa batalha, e essa batalha, ela vai perdurar até a volta de Jesus. Abre lá Atos 1:8, diz o quê? Alguém leia para mim, por gentileza. Mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judeia, Samaria e até aos confins da terra. Jesus está dizendo que ele dá poder para quê? Para testemunhar. Testemunhar o quê? O Evangelho, que são as boas novas de salvação. Porque nós estamos aonde? Numa guerra.
Nós estamos numa guerra espiritual, no qual Satanás sabe que perdeu. Olha que coisa incrível. Satanás já sabe que perdeu. Ele não é onisciente, nem onipotente, nem onipresente. Mas ele já sabe o final da história. Sabe por quê? Porque ele já leu a Bíblia antes de mim e de você. Ele sabe que aqui tem uma história sobre ele, que ele é um perdedor. Só que ele está o quê? Arrebanhando o máximo de pessoas possíveis. E o que nós precisamos fazer? Precisamos contrapor esse arrebanhamento. Fazendo o quê? Testemunhando o amor de Jesus até que ele venha. Abre aí, 2 Coríntios, eu falei que a gente ia passear um pouquinho, hein? Abre aí, 2 Coríntios 5, 14 e 15. 2 Coríntios 5, versículo 14 e 15. O amor de Cristo nos constrange, porque estamos convencidos de que um morreu por todos, logo todos morreram. Ele morreu por todos para que aqueles que vivem já não vivam para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Obrigado, melhor que a minha voz, eu continuei assim. Que amor é esse? Um amor constrangedor. Jesus Cristo morreu por nós, ó, a cruz está vazia. Para quê? Para nos dar uma nova vida. Você tem uma nova vida? Tem ou não tem? Mas você está vivendo essa nova vida? Hã? Imagine. Você ganha um carro top. Sabe aquele carro que você sonha? O meu tem 3 letras. Já sabe qual é. E você ganha aquele carro. E ele é tão maravilhoso que você sabe o que você faz? Você deixa ele na garagem, compra uma flanelinha top de 30 euros e todo dia fica lá. Passa, cai um cisquinho, você vai lá e... Quando você abre a porta e entra, você tira o calçado, só entra de meia, uma meia nova de preferência, que não tenha bolinha, para que não tenha problema de ficar com a alcatifa suja, sabe? Você senta na sua garagem, fica lá lindo, nem troca marcha, porque provavelmente vai ser automático. E aí você, aquele cheirinho, sabe aquele cheirinho de carro novo? Eu não sei, porque eu não tenho carro novo. E aí você sai, fecha a porta e fala, tchau, tchau. E volta para a sua vidinha. Parece que nós, cristãos, fazemos isso com Jesus. Na vida nova que Ele nos deu. Ele nos deu uma vida nova que a gente não vive, que a gente não desfruta, que a gente não usufrui. Por quê? Porque nós estamos tão preocupados em não abalar as nossas estruturas e não sujar o nosso pezinho na lama, que Jesus nos deu uma vida nova e a gente não vive essa vida nova, que é maravilhosa. E a grande questão é essa, olha só. Ele morreu por nós para que os que vivem não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Ou seja, Jesus está falando o quê? Que nós devemos viver para nós ou para Ele? Para Ele. E por que não vivemos para Ele? E só vivemos para nós? Por quê? Se a melhor vida que existe para o ser humano criado é a vida que Jesus Cristo deu. Por que nós só nos preocupamos e nos importamos com a vida que nós queremos viver, não com a vida que nós devemos viver? Passa 10 anos,
O seu carro novo está lá na garagem. E você não usufruiu. Sabe o que aconteceu? Ele não valorizou. Ele desvalorizou. Você já viu o carro valorizar? Só carocha que valoriza, que é o Fusca. O resto não valoriza mais nada. Você deixa lá na garagem, passa 10 anos, ele está valendo 10% do valor do carro. Hã? E parece que a gente está vivendo assim com a nossa vida. Cada ano que passa, vai desvalorizando, a gente vai perdendo, sabe, aquele tônus muscular espiritual de servir a Jesus. E está mais perto, ai, mas a minha vida, ó, você não sabe como é a minha vida. Lógico que não, você não sabe nem como é a minha. Sua vida não é uma loucura? Quem não tem uma vida louca aqui? Ah, então a gente está no lugar certo. Hã? Todos têm uma vida louca, não tem? Não é uma loucura a nossa vida? Só que dentro dessa loucura, Jesus nos deu uma nova vida, para que a gente possa viver nessa loucura a vida que Ele nos deu. Ó, que poema. Não sei nem mais repetir essa frase, já foi, eu não escrevi. Então o que acontece? Nós precisamos o quê? Tomar posse. Isso é uma coisa que o crente tem que tomar posse. Não aquelas tomar posse daquele evangeliquez furado, né? Tomar posse das coisas materiais, do lugar você pisa, isso aqui vai ser seu. Vai lá pegar a chave do carro, você vai ter aquele carro. Isso não existe. Mas é tomar posse o quê? Da vida que Jesus nos deu. Ele já nos deu, Ele não vai nos dar. Ele já nos deu. A eternidade é hoje. Só que nesse mundo louco, com essa vida caótica, correria, acorda cedo, dorme tarde, trabalha que nem um louco e ganha pouco. Até rimou. E aí? Mas é só isso a vida? A vida é muito mais. É uma vida maravilhosa que Jesus quer nos dar. E Ele quer exatamente que a gente o quê? Deixe de ser crente nominal, mas seja um crente ativo. E um crente ativo não é ser ativista, não. Então, a partir de amanhã, eu vou tocar piano, vou limpar o vidro, vou limpar a casa de banho, vou fazer o café. Não, não é isso. Mas é ser atuante nesse mundo louco, que Jesus não nos tirou dele, por quê? Porque Ele tem um objetivo até que Ele venha. O Senhor Jesus, Ele tem para nós o quê? A melhor vida que existe. E Jesus, Ele quer que a gente faça o esforço de viver para Ele. Agora me diz, nós nos esforçamos pelos nossos, sim ou não? Você mede esforços pela sua família? Hã? Ó, eu com esse tamanho eu não meço. Imagina se eu fosse o tamanho do Ferraz, então. Do Jorge, então. Abrir para Jesus. A gente mede esforços para servir Jesus? Nós nos esforçamos para servir a Cristo de verdade? Ele morreu por todos nós. Por quê? Porque Ele nos ama. E nós precisamos o quê? Ter a alegria da segunda volta dele. Mas nós assim, ai que ótimo, Jesus vai voltar a segunda vez, vai me tirar daqui. Mas Ele tem um objetivo aqui para nós. Abre ali, Efésios 6:20. Efésios 6, versículo 20. Olha só, Paulo estava preso. Ele não estava de férias, ele estava preso. E olha só o que ele fala. Pelo qual sou embaixador em cadeias, para que em Cristo eu seja ousado para falar como me cumpre fazê-lo.
Paulo se auto-intitula embaixador de Cristo. O que o embaixador faz nas embaixadas? Representa aquele país. O embaixador da Angola em Portugal é o quê? É a autoridade máxima representando o país da Angola. E assim por diante. Olha o que Jesus Cristo fez. Ele nos deu autoridade máxima para representá-lo aonde nós estivermos. Acredita nisso? E sabe por que essa autoridade ela é máxima? Porque Ele enviou o Espírito Santo de Deus, o Espírito Santo Consolador, para habitar aonde? Dentro de nós. A autoridade que nós temos não é nossa. É a mesma coisa o embaixador. O embaixador não tem autoridade dele. Ele tem autoridade do país que o enviou. E nós, com o Espírito Santo, temos qual autoridade? A de Cristo, que nos deu poder para sermos testemunhas, como está em Atos 1:8. E a questão é, estamos exercendo essa autoridade? Imagina o embaixador de um país, no outro país, que só vive passeando. Deve ter uns que devem só fazer isso, né? Mas imagine lá, o embaixador do Brasil aqui em Portugal. Se ele só vive nos cafés, passeando, surfando lá em Nazaré, as ondas estão grandes, hein? Ele faz o quê? Ele presta atenção em como está a situação política e econômica do país que ele está em relação ao país que ele enviou. De uma forma bem simplória, é essa a função do embaixador. Ele analisa para quê? Para que não haja conflito entre os países. E nós precisamos, como embaixadores de Cristo, analisarmos qual é a situação da guerra espiritual que nós estamos enfrentando. Porque nós enfrentamos uma guerra espiritual diariamente. Nem tudo é Satanás. Muita coisa é a nossa carne, o nosso desejo, a nossa pecaminosidade. Mas acima de tudo isso tem o quê? O Espírito Santo de Deus que habita em nós e que nos dá poder para sermos testemunhas. O tempo entre a ascensão de Cristo, quando o Senhor Jesus foi elevado às alturas, lembra que os discípulos viram? E que o anjo falou, da mesma forma que você está vendo ali, ele vai voltar. O tempo daquele dia até a segunda volta de Cristo é o tempo em que eu e você temos que testemunhar o amor dele. Já se passaram mais de 2000 anos. Jesus não está sentado numa cadeira, relaxado, tomando um suminho e falando, mas esse povo não, eu quero voltar, mas esse povo ainda não proclamou toda a minha palavra. Não, ele está atuando diariamente, a cada minuto, a cada segundo, por nós. Na batalha espiritual que está em volta da gente. Mas a gente precisa o quê? Levantar e trabalhar. Trabalhar para Jesus. Tem coisa melhor que trabalhar para Jesus? A gente trabalha para cada patrão, né? E que você olha e você fala, tem que trabalhar, né? É verdade ou não é? E que você tem que engolir, não um sapo, uma lagoa, não uma lagoa. Você já engoliu uma lagoa, sapo, né? Você não tem que matar um leão por dia, você tem que matar um zoológico. Agora a gente serve quem? Jesus. A gente trabalha para Ele. Tem coisa melhor? Aquele que, quando acontece uma coisa ruim, e a gente chora, e a gente ajoelha, e a gente se arrepende, e a gente ora, Ele vem e nos consola. Se você está doente, com febre, cansado, o seu patrão vai lá e faz um carinhozinho na sua cabeça? Você já viu algum patrão fazer? Deve até ter, mas você já viu o patrãozinho fazer isso? Vai lá, na hora lá, fala assim, de novo você está doente, de novo seu filho está doente.
Você está com dor de dente? O que o patrão fala? Ó, tem uma fila de 100 para entrar no seu lugar. Vai trabalhar? Ou vai ficar esperando o miminho? Só que Jesus o contrário. Opa, desculpa, só que eu vou apagar porque começou a queimar aqui São efeitos pirotécnicos. Nós não somos aquelas igrejas que tem fumaça, parede preta, mas a gente tem os efeitos pirotécnicos aqui, que é para quebrar o gelo. Então o que acontece? O Senhor Jesus é aquele que nós estamos trabalhando para Ele, e Ele está nos consolando, está renovando nossas forças, está perdoando os nossos pecados, está nos ajudando o quê? A cada vez nós estarmos melhores para a obra dEle. Paulo, quando ele fala essa questão de ser embaixador em cadeias, olha o que ele fala antes no versículo 19. Ele está o quê? Pedindo para a igreja em Éfeso orar uns pelos outros e por ele. Paulo está preso em Roma, olha só. E também por mim, para que me seja dada no abrir da minha boca a palavra para com intrepidez fazer conhecido o mistério do Evangelho. Você tem vergonha? Você é tímido? Você não sabe o que falar? Você não tem coragem? Você acha que você vai perder alguma coisa? Peça oração. Eu não sei falar. Eu não sei o que falar. Eu não tenho dom de evangelismo. Eu não tenho uma boa retórica. Não interessa. Paulo está pedindo para que ele Paulo. Sabe quem é Paulo? Sabe quem é Paulo? Paulo estava pedindo oração para que ele fosse ousado, para que ele tivesse coragem, para que ele tivesse intrepidez no falar a palavra. Paulo que não tinha vergonha de ninguém, que não tinha medo de ninguém, que está pedindo o quê? Me ajuda em oração, para que eu seja ousado, para que eu fale de Jesus. Aqui, preso em Roma. Se Paulo estava pedindo ajuda, eu e você então, estamos lascados. Não estamos não. Porque ele estava pedindo ajuda da mesma forma que eu e você podemos pedir. Amém? Amém. Agora, estamos pedindo? Aí é que está. O Senhor Jesus, olha que coisa maravilhosa. Olha que dia glorioso. Abre aí Apocalipse 1. Eu não sei qual é a sua relação com o Apocalipse. Existem várias relações. Eu, numa época, nos anos 90, quando o Senhor me chamou para o ministério, mas sem eu saber que eu realmente seria missionário, pastor, nada disso. Quando eu estava mal, eu fazia o quê? Eu lia as cartas de Paulo. E eu ficava pior. Eu falava, esse cara não existe. E aí eu comecei o quê? A ler Apocalipse. Você está mal? Lê Apocalipse. Mesmo que você não entenda nada. Espada afiada que sai da boca, olho de fogo, cabeça de dragão. Parece desenho animado, né? Mas leia Apocalipse orando. Olha que coisa maravilhosa. Apocalipse 1, versículos 7 e 8. Eis que vem com as nuvens, e todo olho o verá, até quantos o transpassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele, certamente, amém. Eu sou o Alfa e o Ômega, diz o Senhor Deus, aquele que é, que era e que há de vir, o Todo-Poderoso. Jesus Cristo virá com os nuvens. Todo olho verá. Ninguém vai ficar sem ver Jesus quando ele voltar pela segunda vez. Ninguém. Abre aí, 1 Tessalonicenses. Só um bocadinho para trás. 1 Tessalonicenses 4. 1 Tessalonicenses está antes de 2 Tessalonicenses, está para ajudar. Então, 1 Tessalonicenses 4, versículo 16 e 17.
Olha só, que dia. Olha que dia. Alguém lê, por favor. Porque o meio do Senhor descerá do céu com alaridos e com voz do arcanjo e com a trombeta de Deus. E os que morrerem em Cristo ressuscitarão. Primeiro. Depois, vós que ficarão vivos, seremos arrebatados juntamente com ele, mas nas nuvens, e encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. Olha. Que viagem, hein? E o Elon Musk quer ir para Marte. Olha essa viagem. Olha esse encontro. Olha que coisa maravilhosa que vai acontecer. Ouvindo a voz do arcanjo, a trombeta de Deus tocando e Jesus descendo e levando a sua igreja com ele. Os mortos em Cristo ressuscitando. Já pensou? Desde Abel. A primeira pessoa que morreu foi Abel. Tem noção? Desde Abel, todos os mortos em Cristo ressuscitando. E aqueles que estiverem vivos, se encontrando com Jesus nos ares, sem medo. Você já pulou de paraquedas? Até um tempo que eu tinha coragem, eu até queria pular. Como eu não pulei, agora eu não tenho mais coragem, então eu não quis pular. Bungee jump, aquele troço lá daquela corda, eu já fiquei na fila já nos anos 90. Mas a fila era tão grande que graças a Deus eu não pulei. Por isso que eu estou aqui, talvez, não sei. Mas imagine esse encontro. Sem medo, sem restrição, sem portagem. Sem portagem. Se encontrando com Jesus nos ares. E o que ele falou? Para estarmos com o Senhor para sempre. Forever, sempre. O dia é definitivo, a volta é definitiva para casa. A volta é definitiva para a nossa casa, que é com Jesus Cristo. Aqui nós somos o quê? Peregrinos em terra estranha. Então nós precisamos almejar isso. Para fechar, Apocalipse 11. Apocalipse 11, versículo 15. Apocalipse 11, versículo 15. O sétimo anjo tocou a trombeta, e houve no céu grandes vozes dizendo: o reino do mundo se tornou do nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará pelos séculos dos séculos, para todo sempre. Amém? Amém. Esse é o Senhor Jesus, que quer que nós estejamos esperando a segunda vinda dele com alegria, como foi simbolizado aqui com a família do Ferraz. E a minha pergunta é: estamos com alegria? Estamos aguardando a volta de Jesus com alegria? Se nós não estamos, nós precisamos o quê? Nos arrepender, pedir perdão, orar ao Senhor, e Ele vai restaurar nossa alegria. Amém? Amém. Que o Senhor Jesus cuide de cada um de vós, e que nós estejamos realmente com o objetivo de, até a segunda volta do Senhor, vivermos a vida nova que Ele nos deu, e não deixar ela na garagem, o lindo, bonitinho, sem colocar a sapatilha para não sujar, não. Vamos colocar o pé na lama e vamos servir a Jesus. Amém? Amém.